Abra sua Bíblia, livro de Josué, no capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EDP, não é EBD. Agora é escola da palavra. Bem, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Repita comigo: integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, Josué é uma das personagens mais destacáveis para mim, como cristão e como estudioso da palavra. Josué é uma personagem que ele se mantém constante desde o início da sua história, lá no livro do Êxodo, e ele permanece até o final da sua história, da sua vida, lá no capítulo 24, aqui no capítulo 24 do livro que leva o seu nome. Josué era um gigante espiritual e também um gênio militar, pertencia à tribo de Efraim. Nesse período em que lemos aqui, as terras já tinham sido, na sua maior parte, conquistadas. Josué já tinha liderado a entrada do povo na terra prometida. As pessoas já estavam começando a se situar e a se enxergar como uma nação. Porque quando eles saem e vão para o Egito, eles eram uma família. E como toda família, com conflitos. Quando chegam no Egito, eles permanecem lá por 400 anos. E por 400 anos é desenvolvido neles um sentimento de alguém que era menor. De um povo que era pequeno, que era escravo, que era subserviente. Mas quando saem do Egito e caminham até a terra de Canaã, Deus permite que neste processo eles começassem a transformar a sua mente, não agora de um povo escravo, mas começassem a entender que eles estavam por se tornar uma grande nação. Para se tornar uma nação, é importante que haja algumas variáveis. Em outras palavras, é necessário que algumas variáveis sejam completas. É preciso ter uma língua, é preciso ter um povo, obviamente, e é preciso ter um local para habitar. E o quarto, não menos importante, talvez o mais importante, é o sentimento de nação. Essas três variáveis fazem um povo de fato uma nação. E eles tinham tudo isso. E estavam, com exceção, ou melhor, eles tinham quase tudo isso, com exceção da terra, que era deles por direito e tinha sido prometida. E um sentimento de que eles eram uma nação. Caminharam no deserto para que eles parassem de chamar os deuses de Abraão, os deuses de Isaac e os deuses de Jacó. Para que eles começassem a aprender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também era o Deus deles. É o meu Deus, é o Deus do Joaquim Lobo Júnior, é o Deus do César, é o Deus do Márcio, é o Deus do Felipe. Eles precisavam entender que o Deus do passado não era um Deus distante, mas era um Deus próximo. Eles tinham que entender que o Deus que eles serviam não era alguém sobre quem se falava em uma parte da história do passado, mas era alguém que estava presente em todos os momentos da sua vida e era imutável. Ele era o mesmo naquele período dos seus pais e era o mesmo enquanto eles estavam no deserto.
Para o povo de Israel ter nação de povo, eles precisavam entender, sobretudo, que eles serviam a um só Deus, um único Senhor, o verdadeiro Deus. Analisando a vida desse homem chamado Josué, eu poderia destacar aqui impactos sobrenaturais na vida desse homem. Mas, obviamente, não me daria tempo de falar sobre todos eles, mas eu queria destacar apenas 5 impactos. Pelo menos 5 impactos na vida de alguém que escolhe servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. A vida, ela é feita de escolhas. Um filósofo francês chamado Albert Camus, ele disse o seguinte: a vida é a soma de nossas escolhas. Um outro literato chileno vai dizer que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. É por isso que nós percebemos que tudo que nós fazemos pressupõe uma escolha. E a vida dos homens que nós lemos na Bíblia, de grandes figuras como o próprio Davi, o que fazia a diferença sobre aquilo que eles iriam enfrentar era a escolha antes de tomar uma decisão. E esse homem chamado Josué, que é o que me parece, e é o que podemos inferir ao ler a sua história, ele não foi alguém que fez a escolha quando chegou no deserto. Ele não foi alguém que fez a sua escolha quando ele percebeu que Moisés era alguém confiável. Há teólogos que dizem que, pelas características militares de Josué, ele havia sido treinado no Egito. E quando percebemos que durante todo o processo, até ele chegar a ser aquele que lidera o povo de Israel contra os amalequitas, aquele homem já era alguém que já havia escolhido ao Senhor, mesmo antes de sair do Egito. Ele não escolhe ao Senhor lá naquele dia, quando ele chama e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já havia escolhido antes. Apesar de estar no Egito, ele tinha plena consciência de que de lá ele não era. Quando ele saiu do Egito, razão pela qual, e nós vamos falar isso um pouco mais à frente, quando ele sai do Egito, o Egito não permanece nele. Na verdade, ele estava no Egito, mas do Egito não era. Quando ele saiu do Egito, o coração dele já estava na promessa de Deus. O ambiente não moldou a personalidade, a cabeça, a mente desse jovem Josué. Jovem quando sai do Egito. Muitas pessoas acham que são produto do meio, porque estão com pessoas, com um determinado nível de pessoas, ou um determinado grupo de pessoas, acham que são de fato, ou são pertencentes àquele grupo, mas na verdade não. O exemplo de Josué nos mostra que, para o povo de Israel, na sua maioria, estava com a cabeça de escravos, mencionava o Deus do passado, mas Josué já havia escolhido servir o verdadeiro Deus. De alguma forma, ele já tinha sentido ou passado por experiências com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sobre os impactos, então, quais são os impactos que nós podemos analisar? Os impactos sobrenaturais na vida de quem escolhe servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. O primeiro impacto sobrenatural é que a nossa escolha em servir ao Senhor determina o nosso futuro. Veja em Números capítulo 13, verso 16, quando Deus é contrastado pelo povo, quando Deus é desacreditado pelo povo. E então, Deus fala a Moisés: escolhe 12 homens, para que vão espiar a terra, e mostrar ao povo o que a terra tem. Porque o povo estava com dúvida se a promessa de Deus era verdadeira, se aquilo que ele havia prometido era de fato a promessa. O interessante é que qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós vivemos no mundo de hoje em que as pessoas desacreditam o Deus que servem. Já viram milagres acontecerem nas suas vidas, já viram Deus agir de maneira sobrenatural na sua vida. Coisas que você nunca imaginou que alcançaria, alcançou. Mas ainda assim duvidam. Quando Josué reuniu o povo, ele estava no final da sua vida.
E ao final da sua vida ele percebeu que o povo agora estava gostando dos deuses dos cananeus. Eles estavam gostando porque os deuses dos cananeus era mais fácil servir, não tinha regras. Não precisa um decálogo que proíbe você de uma série de coisas. É muito mais fácil. O adultério, a libertinagem, a idolatria, a sensualidade para os deuses dos amorreus era algo muito tranquilo. E aquilo que Deus havia dito: olha, vocês vão para a terra, mas não sirvam aos deuses de lá. Josué, ao perceber já no final da sua vida que o povo estava começando a se misturar com os povos daquela terra, ele chama as 2,5 tribos de Manassés, no capítulo 22. No capítulo 23, ele chama apenas os líderes das tribos. E no último capítulo, ele chama o próprio povo e diz: olha o que Deus fez por vocês. Olha o que o Senhor fez pela vida de vocês. Ele tirou vocês da escravidão e trouxe para uma terra que mana leite e mel. Ele é um Deus que promete e cumpre. Ele é um Deus que tirou vocês de um status de escravos e deu a vocês o status de uma nação. Olha o que Deus fez com o pai Abraão, que deu o seu filho Isaque e depois Jacó. Olha como é que vocês chegaram e aonde chegaram. Olha o que ele fez no deserto. Não se voltem para os deuses dos amorreus nem dos cananeus. Mas por ele ter percebido que muita gente já estava gostando daquele meio, ele diz: olha, se é ruim servir a um Deus que promete e cumpre, se é ruim servir a um Deus que faz você andar em lugares altos, se é ruim servir a um Deus que faz milagres sobrenaturais, então não sigam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele, quando diz eu e a minha casa, ele não estava projetando apenas ou profetizando apenas para si, mas para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para uma geração inteira. Ele estava dizendo: eu, meus filhos, meus netos, quem quer que venha, todos eles servirão ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus visita a bondade dos pais, dos filhos, até 1000 gerações. Se você serve e escolhe servi-lo hoje, até 1000 gerações da tua família, Deus estará visitando com bênçãos e quebrando laços de maldição. E olha só, quando Deus fala assim: olha, chama a Josué, chama a Caleb e mais 10. Interessante é que quando Moisés chama esses 12 representantes como espias para irem até a terra de Canaã, ele chama os 11, e o 12º, que talvez fosse o mais novo, Josué, o seu nome não era Josué, o seu nome era Oséias. Oséias, filho de Num. O interessante é que Moisés, quando chama Josué, que na época era Oséias, ele muda o nome de Josué. Era como se... E a gente sabe que na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, alguma coisa está por acontecer. Chama Oséias a quem não mais vou chamar de Oséias, mas de Josué. Porque Oséias quer dizer o Senhor Salvador. Oséias, corrigindo, Oséias quer dizer salvação, Salvador. Mas quando passa a se chamar Josué, o Senhor salva. Era como se ele estivesse dizendo: a partir de agora, ao mudar o teu nome, é o Senhor que vai lutar as tuas guerras, é o Senhor que vai diante de você, e as tuas lutas, as tuas batalhas, não é contigo, não é você, não é a respeito de você. Quem vai lutar por você é o Senhor. Teu nome vai deixar de ser salvação para ser o Senhor salva. É por isso que quando o pregador ao Eclesiastes, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação nos meus dias. Ele está dizendo: jovem, se você escolher servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, você pode passar a vida que for, quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Porque quando escolhemos servir ao Senhor com verdade, integridade, fidelidade, essa nossa escolha determina o nosso futuro. Olha só o que está em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele está dizendo: escolhe servir a mim com integridade e fidelidade, que a partir daqui, o que vier no futuro, está comigo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor. As nossas escolhas em servi-lo com fidelidade e integridade determina a sobrenaturalidade do nosso futuro. Aleluia. Quando eu saí do Rio de Janeiro, vim para Brasília, morei aqui 12 anos. Quando eu estava lá na escola de especialistas da aeronáutica, eu me lembro que eu saí do Rio de Janeiro com 19 anos, como a maioria daqueles que vão para uma academia militar. Não sei se aconteceu algo parecido com os senhores. O fato é que eu estava saindo daquele período militar básico, e a gente era a primeira semana era o primeiro final de semana que estaríamos livres. Aí o colega, mas nós não podíamos voltar para o Rio de Janeiro ainda. Aí um colega chegou para mim e falou assim: Lobinho, tem um esquema. O nome dele era Leandro. Ninguém aqui conhece, então não estou faltando com a ética. O Leandro falou assim: Lobinho, tem um esquema para nós aí no fim de semana, vamos lá. Mas eu sabia quem era o Leandro, eu sabia quem ele era, eu sabia o que tipo de esquema é que ele estava montando. Então quando ele falou: Lobinho, vamos no esquema nesse final de semana, eu falei assim: estou dentro, nunca participei, crente a vida toda, agora vai ser a hora, agora é a oportunidade de eu fazer o que eu quiser. O Leandro veio: tá certo, Lobinho, esquema, já falei com fulano, já falei com ciclano, então a gente está no esquema esse final de semana. Eu falei: tá tudo bem, certo. Daqui a pouco vem o Jefferson, no dia seguinte, e fala assim: Jefferson, pense no cara crente, é o Jefferson, crente. Aí o Jefferson chegou para mim e falou assim: oi Lobinho, tudo bem? Até o jeito de falar do Jefferson é jeito de crente, até hoje. Eu falei: tudo bem, Jefferson. Lobinho, tem um esquema para nós esse final de semana, Lobinho. Eu falei: é o esquema do Leandro? É o mesmo esquema? Ele: está repreendido, Lobo, sangue de Jesus tem poder, vigia, vaso. Que esquema do Leandro que? Eu falei: então qual é o teu esquema? Ele falou: não, é que tem um congresso de jovens da Assembleia de Deus aqui de Guaratinguetá, e eu já botei meu nome e o teu nome para irmos juntos no ônibus para lá. Naquele dia, era o dia de eu pensar, me veio Josué na minha cabeça: quem você vai servir? Porque eu sabia que eu estava lá na academia militar por uma providência divina. Deus havia me levado para lá. E a gente às vezes esquece tão rápido do que Deus faz na nossa vida. A gente pede tanto milagre, às vezes o milagre acontece, a gente se esquece de quem foi o responsável pelo milagre. É por isso que muita gente, enquanto não consegue o milagre, vai em tudo quanto é campanha, vai em tudo quanto é oração, ora, jejua, faz a sua parte, claro, mas está orando. Mas quando o milagre acontece, some. O pastor tem que mandar mensagem, o pastor César tem que visitar, mas o pastor Márcio tem que falar: onde é que você está, varão? Não, é que eu estou muito ocupado. Esqueceu de quem era. Mas quando o Jefferson falou para mim: nós vamos para um congresso de jovens, naquele dia eu lembrei Josué falando: vai servir a quem? A quem te fez passar na prova está aqui? Aquele que tirou você lá do buraco de Santa Cruz e te trouxe para São Paulo? É um Deus que quer projetar o teu futuro. Tu vai servir a Ele ou não? Se é ruim, não serve. Vai com Leandro. Mas se te parece bem servir ao Deus que promete e cumpre, então vai. Naquele dia eu pensei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 26 anos se passaram, tenho 2 filhos, são uma bênção, meu casamento é uma bênção, eu estou aqui, sou representante do Brasil na ONU. Deus tem me levado a cada lugar que eu nunca imaginei que estaria. Por quê? Porque quando decidimos servi-lo com fidelidade e integridade, Ele projeta o nosso futuro e visita a nossa vida. Aleluia. Rabaxarabacanaraia. Em segundo lugar, a nossa escolha em servir a Deus muda a visão sobre quem nós somos.
Muda, a visão muda sobre quem nós somos. Números capítulo 14, verso 6. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Os versículos anteriores dizem que 12 pessoas, 12 homens, entre eles Josué e Calebe, foram até a terra prometida. Quando voltou, 10 dos 12 disseram: olha, é verdade, a promessa, o que Deus prometeu é verdade. Terra grande, terra boa, mana leite e mel. Olha, nós passamos num vale chamado Vale de Ascor, e lá as uvas eram enormes, a terra é top, mas a gente não vai conseguir entrar. Ah, mas não é para a gente não, é muito grande, os homens de lá são enormes. Olha para a gente, aos olhos deles, nós de fato somos como gafanhotos. A maioria nunca será a voz de Deus. A unanimidade é insensatez. É por isso que a Bíblia diz que há duas portas, uma estreita e outra larga, e a larga passa muita gente, a estreita poucas pessoas vão. Por quê? Porque a maioria está sempre andando para o lado contrário. Não importa onde você esteja no teu ambiente de trabalho, se você é minoria, seja a minoria, e não permita que a maioria determine quem você é. Eu e a minha casa serviremos com integridade e fidelidade ao Senhor. A maioria foi com quem? Com os outros 10. É sempre assim. As pessoas terceirizam as suas escolhas, não param para analisar. O que acontece hoje é que a maioria, através das mídias sociais, tentam dizer para você: olha, isso tudo é uma farsa, isso tudo é uma mentira, não vá para a igreja, tem coisas mais legais para você fazer. Deixe-me dizer uma coisa: a maioria que seguia Jesus foi a maioria que o apedrejou. Capítulo 16 do livro de João, o Evangelho segundo João, quando Jesus começa a dizer: olha, vocês me seguem não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso dar. E que tem uma multidão que segue Jesus não pelo que ele é, mas aquilo que ele pode dar. Fizeram de Jesus um amuleto. Existem cristãos legalistas, esses não entenderam a lei. E o outro lado, existem cristãos mundanos, os cristãos mundanos não entenderam a graça. E muitas pessoas tentam levar você para um lado e para o outro. Permaneça firme no caminho que Deus colocou no teu coração. Entre todas as vozes, ainda existe a voz do pastor. E se você é ovelha, você vai reconhecer o som da voz dele. Aí você vai dizer: eu não posso, eu sou menor, eu sou pequeno, eu não consigo, eu sou nada. Quando os outros dois, Josué e Calebe, ouviram isso, eles rasgaram as suas vestes e disseram: digam isso por vocês, falem por si só, porque nós não somos gafanhotos. Rasgaram as suas vestes e gritaram: olha, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e herdar a promessa, a terra que Ele prometeu, terra que mana leite e mel. Não é comigo, não é com você, é com aquele que nos enviou, é com aquele que prometeu, aquele que diz a Bíblia que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É sobre Ele. Quem é você? Quando Moisés pergunta: Senhor, eu não posso, eu sou gago, eu sou meio difícil, Deus fala: quem disse que é você, Moisés? Quem disse que é sobre você? Vai lá e diz para Faraó que o eu sou me enviou a voz. Quando Davi chega diante de Golias, Golias olha para Davi, um menino novo, ainda inexperiente. Quando os espíritos vinham sobre Saul, alguém disse assim sobre Davi, no mesmo capítulo em que ele é ungido, ainda jovem. Quando o Espírito vinha sobre Saul, Saul falou: vão buscar alguém aí para me ajudar, porque eu estou atormentado. Alguém se levantou e disse: conheço um jovem, filho de Jessé o belemita, sisudo em palavras, sabe tocar, varão de guerra, e o Senhor é com ele. Mas ele não era guerreiro ainda, ele não tinha nem enfrentado Golias. É porque é assim, as pessoas nos olham por fora como somos, mas Deus nos olha na projeção lá na frente.
Deus já nos enxerga como com a potência que somos. Nós nos enxergamos até um limite nosso, mas quando Deus olha para nós, Ele diz: ali está um missionário, ali está um pastor, ali está um pregador do evangelho, ali está um juiz, ali está um líder, ali está um presidente da república. Deus olha com a potência que Ele nos chamou para sermos. Quando Golias olha para ele e diz: você? Quem é você? Vou pegar e vou te matar e jogar tua carne para os abutres. A resposta de Davi é estonteante: tu vens contra mim com armas, escudos e lanças, mas eu vou contra ti, não por mim, não pelo quem eu sou, não com as coisas que eu tenho. Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, é dos exércitos, é contra ti que eu vou, e vou com ele. Mude a visão de quem você é, mas antes disso, decida servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Em terceiro lugar, a nossa escolha em servir ao Senhor determina nossas estratégias nas lutas do dia a dia. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: olha, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Olha o que Josué faz no capítulo 5. Quando ele chega do outro lado, está atravessando o Jordão, primeira empreitada dele na terra prometida, ele olha um homem enorme, cara de guerreiro, de maneira que ele diz: és tu um dos nossos inimigos? Mas ele percebeu que havia alguma coisa diferente, estranha, porque ele pergunta: ou tu és um dos nossos? Porque quem conhece a voz de Deus, quem sabe quem conhece o Deus do milagre, quem tem intimidade com Ele, consegue perceber nas coisas humanas, ainda que humanos sejamos, conseguimos perceber um nome na mão dEle, ou da face de quem Ele é. És tu um dos nossos inimigos? Ou é um dos nossos? Ele diz: eu sou o príncipe do exército dos céus, aquele a quem um dia vão gritar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso das batalhas. Ele é o Rei da Glória. Aleluias. Ragacharabacandaraia. Josué se encontra com o próprio Jesus do outro lado. É uma teofania. Quando você serve a Deus com integridade e fidelidade, não te importa, você não precisa viver batendo a cabeça sem saber o que fazer, apenas entrega na mão dele, porque antes de você chegar no campo de batalha, ele já vai estar lá te esperando. Josué, no capítulo 6, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor falou para Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Deus deu estratégia para Josué lutar a primeira empreitada da terra prometida. Deixe-me dizer uma coisa: Deus poderia ter feito isso num sopro. Deus poderia ter feito isso e falar: você não vai precisar lutar nada, fica tranquilo, porque eu vou fazer, vocês não vão nem chegar lá. Quando vocês chegarem está tudo certo. Não, Deus respeita o processo, Deus respeita as nossas escolhas, Deus respeita as nossas decisões, e Deus entende quando somos obedientes às instruções que Ele dá. Às vezes você está no teu trabalho numa situação atípica, numa situação diferenciada, e você diz assim: Senhor, qual é a estratégia que eu vou usar? Deus vai soprar no teu ouvido o que você deve fazer. Eu me lembro do rei Josafá, lá no segundo capítulo, no segundo livro das crônicas, no capítulo 20. Os 3 reinos, os moabitas, amonitas e o monte Seir, se juntaram para ir de encontro a Israel, para lutar contra o povo de Israel, em que Josafá era o rei. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Quando Josafá tem medo, porque é ser humano,
A Bíblia diz que ele se lança em terra e apregou a jejum em todo Israel e pede a Deus orientação e fala: Senhor, eu sei que tu és o Deus verdadeiro. Esses aí não tem Deus nenhum, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, mas tu és um verdadeiro Deus. Estamos com medo, mas em ti colocamos a nossa confiança e os nossos olhos estarão fitos em ti. Quando Deus ouve o seu povo que o serve com integridade e fidelidade, algo mexe no coração de Deus. Deus levanta um jovem profeta chamado Jaziel, que vai até Josafá e fala: Josafá, não temas. Talvez Deus tenha me trazido do Rio de Janeiro para dizer a alguém que hoje: não temas. Talvez você esteja sendo perseguido no teu trabalho, Deus diz: não temas. Talvez você esteja passando uma situação ou uma circunstância que está tirando a tua paz, Deus manda dizer para você: não temas. Nessa peleja, disse o profeta, você não vai ter que pelejar, o Senhor vai pelejar por você. O interessante é que apesar disso, Josafá vai para o campo de batalha. Deus manda ele ir para o campo de batalha. Ouça e aprendamos uma coisa com o Senhor. Deus pode nos livrar da batalha, mas muitas vezes Ele vai nos dar o gostinho de ir na batalha, para sermos livres na batalha e podermos sentir o sabor da vitória e vermos com os nossos próprios olhos o milagre de Deus. Deu estratégias a Josafá. Você coloca o seguinte: você não vai colocar ninguém para lutar. Eu sou militar, está aqui o nosso amado pastor Márcio. Cavalaria e infantaria, olha, a gloriosa infantaria altaneira. O hino mais bonito, a canção mais bonita de todas as Forças Armadas é a canção da infantaria do exército. Imagina, o senhor como infante. Fazemos o que, Josafá? Coloca quem na frente? Vamos botar os arqueiros? Não. Ah, claro, é infantaria? Também não. É cavalaria? Não. Como é que é essa estratégia? Não. Chama o Felipe França, chama o grupo de louvor e faz o que? Bota na frente de batalha. E quando a batalha começar a rolar, fica tranquilo, irmão. Na frente da batalha, você levanta as mãos e diz: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para vencer. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. De frente da batalha, adore. De frente da dificuldade, adore. De frente ao diagnóstico, adore. De frente às situações adversas, adore. Sirva a Deus com integridade e fidelidade. Em penúltimo lugar, a nossa escolha em servir ao Senhor determina a nossa prosperidade. E não é a prosperidade dita por muitos coaches da internet. A prosperidade bíblica não é a prosperidade que muitos homens tentam implantar ou inculcar na cabeça do ser humano todos os dias. Faça isso, invista naquilo, guarde dinheiro aqui. Não é essa a prosperidade. A prosperidade é a prosperidade do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A versão mais próxima dos originais, a tradução mais próxima do correto, está na língua inglesa, que diz: The Lord is my shepherd, I shall not want. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Não tem a ver com o que você tem a ver com o que você sente falta. Tem muitas pessoas que não têm muita coisa, pastor de Caruaru, me perdoe, eu me esqueci seu nome. Pastor Elias, profeta Elias. Tem muitas pessoas, pastor Elias, que não tem muita coisa, mas não sente falta de nada. Ah, pastor, você está dizendo é caô. É mentira, como diz o carioca, isso é caô. Você vai então em Filipenses capítulo 4. Paulo estava preso em Roma. Ele estava preso e pobre em Roma, porque os irmãos de Filipos, os filipenses, mandam para ele uma oferta. Ele diz: olha, agradeço por mais uma vez vocês compartilharem comigo a questão de ofertarem na minha vida. Não digo isso por causa da pobreza. Olha o que ele fala: porque na verdade eu sei ter fartura, sei padecer necessidade. Eu sei ter dinheiro e sei estar sem dinheiro. Eu posso andar de ônibus, posso andar a pé,
posso andar no pássaro de asas e posso andar em cima de um burrinho. Na verdade, nada disso me atinge. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tenho nada, mas de nada eu sinto falta. Por quê? Nessa hora, quando você não sente falta de nada, é que Jeová Jiré se apresenta. Oi, sou eu, aquele que provê. Eu estou te dando isso. Por isso que a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz para Josué: Josué, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué, sirva com integridade e fidelidade, que aonde quer que você vá, eu estou contigo. Você contigo, assim como ele foi com José. Aonde ele botava a mão, o Senhor prosperava. O salmista no Salmo 1, cheio de alegria e consciente do seu chamado, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê, pastor? O que acontece com essa pessoa que escolheu isso? Porque essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que produz seu fruto em estação própria, não depende da economia, não depende do plano econômico, não me depende do ministério do planejamento. Tudo quanto ele fizer prosperará. Assim é aqueles que escolhem servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Em último lugar, e essa é a melhor delas, eu vou terminar, meu pastor. E essa é a melhor dela, repita comigo. Em último lugar, essa é a melhor opção. A nossa escolha em servir ao Senhor com integridade e fidelidade determina a nossa entrada na terra prometida. Não é o quanto você está aqui em Brasília, não é o quanto você está no Rio de Janeiro, não é o quanto você vai ser adido no exterior, não é o quanto o presidente atual atende às necessidades ou não, não é quanto tudo aqui está barulhento. Tem a ver com a nossa eternidade, tem a ver com a terra prometida. Em Números capítulo 14, verso 30, olha só o que disse o Senhor através do profeta: não entrarão, e nem tomarão posse da terra que jurei lhes dar, para que nela morassem. Porque, como eu disse para vocês, o povo de Israel duvidou da promessa de Deus. Não duvide da promessa de Deus. Pastor, qual é a maior promessa do Senhor? Eis que vou e vos prepararei lugar, para onde eu estiver, vocês estejam também. A maior promessa é que um dia ele morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, e um dia ele voltará para levar o seu povo para a terra prometida. Um dia vão dizer assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem um irmão? Aí aqui na redondeza, alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Jesus vai voltar. O povo que duvidou da promessa, olha o que disse em Números capítulo 14, 30: não entrarão nem tomarão posse na terra que lhes jurei dar, para que nela morassem. As únicas exceções são Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Eles garantiram a entrada na terra prometida, porque não duvidaram da promessa. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis que vos digo um mistério:
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, porque ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Capítulo 25, 34 de Mateus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apocalipse 2:10: nada temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Escolha servir ao Senhor com integridade e fidelidade, e os impactos sobrenaturais que provei estão registrados na vida de Josué também alcançarão você, o teu filho, a tua família e as gerações que virão através de ti após você. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.